nosso livro didático dentro das formações. Eu acabei de relançar esse livro, porque esse livro eu escrevi em 1987, 88, onde a faculdade Cefet lançou ele. Na época era a faculdade Cefet, hoje é o TFPR. Onde eles pediram para eu fazer um curso para toda a equipe de professores do Cefet. Em troca, eles publicaram um livro para mim, onde o Robert Gildes fez a introdução. Eu caminhava com o Robert Gildes às 6 da manhã, antes dele dar aula, e a gente conversava sobre a PNL, e como eu trazia a formação do yoga desde os meus 17 anos, e já fazia esse cruzamento da consciência corporal nas terapias que eu conduzia, o Robert Gildes falava: Vânia, você já está lá na frente, numa PNL de novas gerações. Porque lá em 1989, a PNL surgiu em 1975, com o Richard Bandler e o John Grinder. A PNL era muito mental, muito técnica, porque o Bandler, ele é analista de sistemas, é um matemático. Tanto que hoje os adolescentes, eu dou curso para adolescentes, e para eles é muito fácil lidar com a PNL, porque é uma linguagem de computação. Então, hoje o mundo está muito informático. E a PNL surgiu dentro da informática, só que em 1975. Olha só, é uma tecnologia de ponta, apesar de ser muito recente. Então, lá era bastante mental, estratégias mentais, comunicação. Só que foi vindo as emoções, foram vindo as crenças, que é onde nós vamos entrar nos temas que o Matheus está trazendo. E ali a PNL foi expandindo para uma visão mais sistêmica. O que é PNL terceira geração, quarta geração? Aonde se fala em programação neurolinguística sistêmica. É onde nós envolvemos o corpo, porque o corpo fala, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O corpo fala mais do que as palavras. Não tem como esconder o que o corpo está falando, tua postura, teu tom de voz. Aí entram as emoções que estão vinculadas às suas crenças, à sua cultura, à sua educação, às suas experiências de vida, as crenças que definem os comportamentos, que são crenças fragilizantes e fortalecedoras. E entra também o campo espiritual. E o que é o espiritual dentro da programação neurolinguística? Quando se mapeia os níveis neurológicos vindos com Robert Gildes, estudando Gregory Bateson, os níveis neurológicos é quando a pessoa entra em contato com a sua missão e ela, então, respinga no todo. Eu em ação, respingando no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos afetivos, na minha relação com o meu bichinho de estimação, com a cidade que eu vivo. Então, esse ir além do próprio umbigo, eu no social, isso se chama espiritual na PNL. Como o meu campo influencia o campo do coletivo. Então, ali entrou a PNL terceira geração, que deu origem para muitas terapias atuais, aonde ela é o berço de 1975 para cá. Ela foi inspirada no Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia, na Virginia Satir, psicóloga, a mãe da terapia familiar sistêmica, e o Milton Erickson, o pai da hipnose, um grande médico. Então, ali, esses três modeladores trouxeram muito da sabedoria, da linguística, no campo da psicoterapia, no campo que depois veio o coaching, e se ramificou para diversas áreas que o pessoal tem utilizado hoje em dia. A neurociência, se você pegar a neurociência atual, a base dela inteira é a programação neurolinguística. A PNL é anterior à neurociência. Embora, que eu acho isso bárbaro, o Richard Bandler, o John Grinder, o Robert Gildes, eles dizem, nós não criamos nada, nós apenas decodificamos uma sabedoria que é humana. Desde que o ser humano está na Terra, ele já vem desenvolvendo a sabedoria
de se programar neurolinguisticamente, usando a palavra, usando o verbo, usando a expressão. Então, quando eles estudam essa tecnologia, eles decodificam algo que muitos já fazem muito bem. Eu lembro que quando eu li o livro do Hermes Trismegisto, o Caibalion, que é anterior a Cristo, quando eu abri aquele livro, eu falei, meu Deus, isso é pura PNL. É incrível. Verdade, verdade. Eu fui ler um livro do Swami Shivananda, que é um dos maiores yogis que trouxe o yoga da base da Índia para o Ocidente. Ele tem um livro alaranjadinho, pequenininho, chamado O Poder do Pensamento pelo Yoga, uma coisa assim, escrito em 1940. É pura PNL. Tanto que o meu livro é todo PNL, PNL, PNL. Eu ia lendo, eu ia identificando. Como eu sou da área do yoga também, depois eu fiz faculdade de pedagogia, porque eu entrei na área da educação, onde tem um livro escrito, que é o De Bem com a Vida na Escola, fiz uma metodologia para a educação ligada à PNL, com o trabalho da consciência corporal, do yoga, da meditação, que hoje é recente dentro das escolas, as pessoas estão buscando com o nome de mindfulness. Mas isso é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Mas o Ocidente precisa dessas inovações, desses nomes diferentes, dessas coisas, para não chamar que é esoterismo, mas a base é a mesma, é milenar, e o Bandler, e o Grinder e o Gildes decodificaram, e eles têm essa humildade de falar, nós não inventamos, decodificamos numa linguagem bem ocidental, fácil de entender, que até criança faz e entende, e resolve seus conflitos e as suas inseguranças interiores. Acho que essa introdução tinha que acontecer para contextualizar um pouquinho da PNL no mundo atual. Ótimo. Me corrija se eu estiver enganado, mas sintetizando um pouco o que tu disse, a PNL surgiu com uma pessoa de exatas, uma de humanas, teve ali uma pessoa de informática, um matemático, e surgiu com eles admirando e observando bons terapeutas. O que Isso, essas pessoas fazem de bom? Então, pessoas analistas começaram a analisar bons terapeutas e identificar padrões, né? isso. E a gente percebe aí que muito do que diz a PNL, que é uma que precede a neurociência, são complementares, mas muitas coisas às vezes são referências de sabedorias antigas, orientais, até gregas, então a gente consegue relacionar com um conteúdo bem diverso, né? A gente vai Sim. mostrar aqui alguns exemplos. Bom, eu só vou voltar aqui para a gente contextualizar também. Então, como eu havia falado, é uma breve conversa, né, entre questões que envolvem ciência, alguns outros pontos que são terapêuticos, que a ciência ainda não comprova, não conseguiu categorizar. A gente sabe que muitas terapias não são exatamente científicas, porém têm o seu valor, né, na cura. Então, tem muitas áreas sendo descobertas, então muitas delas ainda não são consideradas ciências por falta de dados, falta de tempo de análise, né? Então, hoje nossa conversa é sobre temas que relacionam ciência, terapias e algumas teorias. Vamos falar sobre 3 temas, né? E esses 3 temas, eles estão dentro do módulo de PNL, que a Vânia dá esse curso há mais de alguns anos, desde antes de eu nascer, como ela brincou, desde 1990, Vânia? A formação completa e por 91, 92. Quando eu entrei na PNL foi em 89. Perfeito. O primeiro livro dela escrito também tem aí um texto do Robert Dilts, que trabalhou inclusive com a Polícia Internacional em Uhum, alguns cases de modelagem. Talvez a gente fale disso se der tempo, se não der, é muita informação. uhum, Né? Então, aqui um breve histórico da Vânia, como ela já passou, sobre hipnose ericksoniana, que vem também de pontos de vista de médicos, mas também falava lá no Antigo Egito. uhum. Pedagogia para complementar esse lado formal, né, Vânia, que eu acho muito importante. Pelo que eu sei, você já fez formações com professores da Escola do Estado, né? Uhum. Inclusive já fui convidado para alguns eventos, mas sei que a Vânia já faz há um tempo aí, está nesse desenvolvimento. Então foi um dos motivos, além de ter sido aluno dela, de fato foi essa trajetória profissional, literalmente treinando treinadores, né, Vânia? Sim, a formação de PNL, ela começou de uma forma livre,
porque existem 3 pontos da PNL: o Practitioner, que dura 1 ano, o Master, que é o avançado, onde a pessoa vai se virar do avesso e vai ter instrumentos para fazer a autocura e também para trabalhar em consultórios, tanto que muitos psicólogos vêm buscar essas ferramentas para serem uma complementação dentro do consultório, médicos. Eu estou com equipes de advogados já no 5º ano, eles vêm fazer a formação porque isso trabalha muito a resolução de conflitos e as mediações melhoram absurdamente. E, assim, até donas de casa que vêm para se relacionar melhor na família, tratar melhor um filho. E a Secretaria da Educação, que me contratou, às vezes me chama ainda, para fazer treinamentos com professores, porque isso é fundamental na área da educação. E depois de 15 anos dando o curso, eu transformei as formações em pós-graduação, reconhecido pelo MEC. Então, hoje nós temos a certificação do MEC dentro da formação da programação neurolinguística. E o último estágio da PNL é o trainer, aonde habilita a pessoa a dar palestras, aulas e também dar formações. Então, as pessoas podem fazer o meu papel na sociedade dando formações de PNL. Boa. Vânia, eu trouxe aqui para terminar de contextualizar, antes da gente ir direto para os conceitos, né? Alguns livros que você escreveu, tu mencionou ali durante a história, mas eu tirei aqui umas fotos, né? Tem na Amazon, também tem no stand virtual, num valor bem mais barato. A gente sabe que tem revenda de livros, então assim, tá bem acessível, né, Vânia? Tá bem acessível esse conhecimento. Esse aqui é um dos temas que nós vamos falar, que ele é todo ilustrado, que é o de metáforas. Esse vai ser lançado agora, que é um infantil de metáforas, maravilhoso. A gente vai lançar na Bahia. E aí tem esse outro de metáforas, que eu escrevi com uma psicóloga. Este aqui, que é um livro de aventura, que são os 10 portais, onde a pessoa entra... em cada portal encontra um mestre e uma mestra de programação neurolinguística. E aí é legal porque no final tem um livreto com todos os exercícios que ela vai encontrando nos portais. Então, a pessoa vai lendo e fazendo os seus próprios exercícios de PNL. E eu escrevi esse, que é o livro da minha vida, o ano passado, né? Uma mulher fora do tempo, aprendendo a voar. Está eu aqui, lá na Bahia, na beira-mar, aonde o ano que vem eu vou dar continuidade, porque muitas mulheres acessaram o meu campo de coragem, de força, ousadia, intuição, e elas falaram assim, meu Deus, esse livro me curou, eu saí do casulo, e realmente era essa a proposta. E a gente tem o oráculo, né? O oráculo das borboletas, que é toda PNL em forma de lâminas com mensagens, que depois nós vamos tirar uma para quem estiver nos ouvindo, para fazer uma meditação. Eu vou voltar nesse tema dessas cartas depois, porque eu deixei anotado aqui também. Bom, então, né, resumindo, gente, metáforas, metamodelo de linguagem e estratégia Disney. Esses são 3 temas com muita profundidade, como deu para ver. A Vânia tem 3 livros só sobre metáforas, fora outros que a gente conhece que são muito famosos, né, Vânia? Livros religiosos, livros espirituais envolvem muitas metáforas. Talvez hoje os livros mais conhecidos do mundo tenham muitas metáforas, né? Eu digo de Bíblia, digo de, enfim, livros hindus, de religião, a gente sabe o Bhagavad Gita, não lembro, não sei como falar, ainda não falo tanto sânscrito, mas também tem muita metáfora, né, Vânia? São parábolas, metáforas, analogias, mas todos os mestres falaram em termos figurados. Por que os termos figurados? Já estou entrando na área das metáforas. Boa. Os termos figurados que Jesus usou, Buda usou, Confúcio, Lao Tse e tantos outros, reforçam um acesso a recursos do subconsciente, driblando as resistências do consciente. Porque nós sabemos que as nossas crenças, que nós trazemos da sociedade, da cultura, da família, dos nossos ancestrais,
muitas vezes são crenças limitantes e cheias de isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. É, se você fizer, você está cometendo um pecado. Então, a nossa mente ela está muito contaminada. E essas contaminações tornam a nossa bioquímica, a nossa forma de agir muito fragilizante. Então, nós precisamos, às vezes, para acessar esse mundo de infinitas possibilidades, driblar essas crenças que não levam a nada. Algumas são construtivas, claro, mas muitas, elas são nocivas, elas são tóxicas. Impedem a pessoa de ter um bom relacionamento, de se entregar, de fazer uma viagem por medos, inseguranças herdadas. E aí a pessoa precisa fazer assim uma releitura, um realinhamento. Por isso que as formações duram 1 ano aproximadamente, porque é um se virar do avesso. Você que fez a formação sabe, né, Matheus? O Total. quanto a gente se olha e se vira do avesso e se investiga, mas de uma forma muito diferente da tradicional. É de uma forma leve, descontraída, às vezes é brincando e a gente está ali com as técnicas e está se auto-superando, se autoconhecendo. Falando Então, diga. Falando em brincadeira, eu sei que você foi para a Escócia estudar danças circulares sagradas e Isso. puxando um pouco desse gancho, né? Eu sei que tem times aí, por exemplo, de advogados que está há 5 anos trabalhando com vocês, que está do lado executivo formal e que hoje está entendendo a importância dessas brincadeiras, de dar as mãos, de fazer roda e Sim, desconectar, né? isso. Sim, porque isso é uma linguagem corporal aonde se aprende a cooperação. E se eu erro no processo, eu posso estar copiando quem está acertando, que é o princípio da modelagem dentro da PNL. Então, as danças de roda, as danças circulares que hoje são levadas para as empresas, para trabalhar de integração de equipe, melhorar o clima organizacional, é fantástico, as pessoas se divertem, só que elas estão aprendendo a se tornar resilientes. E isso faz um gancho enorme com o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, as metáforas, elas têm essa finalidade. Tanto que aqui a gente relata muitas metáforas para adultos, para empresas, para crianças, para adolescentes, que dependendo do objetivo, por exemplo, se eu quero resolver um conflito de relacionamento, tem metáfora só para isso. Ah, eu quero resolver um medo de dormir, ou uma insônia, tem metáfora só para isso. Então, tem estratégia da PNL, aonde é usada, tem uma tecnologia mental, aonde é usado elementos da natureza figurados para driblar as resistências do consciente e lá no inconsciente pegar recursos que a pessoa tem e fazer ela se auto-superar. Então, isso que eu amo na PNL. O terapeuta não enfia nada na cabeça do outro. Eu não ponho o meu mapa de mundo na leitura do outro. Eu Boa. só dou perguntas estratégicas e é a pessoa que traz de dentro dela as respostas e a luz que ela está precisando. Então, o processo vai muito respeitosamente no tempo do outro. Porque eu vejo muitas terapias onde o terapeuta interpreta sob a sua própria ótica. E o outro fala, não, mas não estou entendendo. Ah, não, mas eu estou vendo isso. Epa! E o outro se agride, fica resistente, às vezes não volta mais, porque não Uhum. foi respeitoso com o mapa de mundo do outro. Então, a PNL é muito respeitosa nisso. Ela só dá perguntas inteligentes, estratégias de acesso ao que a pessoa traz dentro dela para ela fazer o seu próprio processo de descoberta. Boa. Eu tô fazendo um sinalzinho assim ó, com a mão nos melhores momentos. Se você quiser ter um sinalzinho também, porque depois a gente vai recortar. Então, assim, me corrija se estiver enganado, mas sintetizando, a metáfora é uma forma de passar uma mensagem para as pessoas
de forma com que ela não crie julgamentos prévios de isso é certo, isso é errado, isso tá bom, isso não tá. É algo subjetivo, é uma mensagem que não é diretamente a opinião do terapeuta sendo passada para o paciente, e sim uma possibilidade para o próprio paciente ter desenhar algo. É É uma isso. folha em branco, para que ele preencha, né? E não uma imposição da Aham. nossa interpretação do que é estar saudável, o que é superar um trauma. Isso. Tanto que eu posso citar, assim, duas aplicações de metáforas. Uma delas, que a gente usa muito para desenvolver o rapport, né, que é o processo da empatia nos relacionamentos, é eu adequar a minha comunicação no mapa de mundo do outro, para eu me tornar entendida. Uhum. Então, por exemplo, tem um casal conversando, aonde ela chega e fala para ele: ai, meu amor, tá muito ruim a nossa relação. Porque o relacionamento é como um jardim. Se você não der água para as flores, elas vão morrer. E ele fica olhando com cara de pastel, né? Aquela cara de panorama, assim, sem entender nada. Ele fala, Daí ela põe a mão na consciência, ela fala, opa, não falei do jeito que ele entende. Vou mudar. Aí ela fala assim, oi, meu amor, relacionamento é como um carro. Uhum. Se você não trocar o óleo, se você não calibrar, se você não cuidar do carro, ele pode pifar numa viagem, não é? E falar, pode deixar, Boa. entendi. Então, isso é uma metáfora aplicada com rapport, empatia, aonde você vai pegar um simbolismo que dribla a resistência do outro, eu não chego direto e falo assim, pô, você está me tratando mal no relacionamento. A gente vai se separar. Isso seria agressivo e direto. Ela não, ela usou uma metáfora. A primeira não deu certo, mas a segunda ela percebeu pela fisiologia dele, porque ele sorriu, que ele a entendeu. Outra metáfora muito curiosa é uma metáfora do Gandhi. Então, existem metáforas que são verdadeiras. Uma mãe chegou para o Gandhi e falou: Gandhi, meu filho está obeso, está com problema de saúde. Você pode dizer para ele parar de comer açúcar? Porque eu falo e ele não ouve, mas eu sei que ele confia muito em você. Você pode falar para ele parar de comer açúcar? Aí o Gandhi olhou para ele, olhou para a mãe, olhou para dentro e falou para a mãe: Mãe, pode trazer ele daqui um mês? Ela não entendeu nada. Eu disse, ok, trago ele daqui um mês. Foi embora, passou um mês, ela voltou, e aí ele olhou para o menino e falou: Fulano, pare de comer açúcar, vai ser bom para você. Aí o menino fez assim e falou: Tá bom, Gandhi. A mãe não entendeu nada. A mãe falou assim: Mas como assim, Gandhi? Só falou isso? Você não poderia ter falado isso há um mês atrás? Ele olhou para ela e falou: Mãe, há um mês atrás eu também comia açúcar. Eu tive que fazer um processo interno. Então, a reflexão dessa metáfora, que é uma história verdadeira, é o quanto eu sou congruente quando eu estou fazendo um pedido para alguém. Porque é muito Uhum. fácil nós pedirmos para as pessoas se modificarem e nós ainda não fizemos o processo interno. Então, o Boa. quanto nós precisamos nos tornar linguisticamente coerente com as nossas crenças e valores, porque aí sim o outro sentirá confiabilidade. Então, Boa. eu só me torno uma pessoa confiável se eu tenho essa autoconfiança, se eu sou congruente com o que eu falo. Porque muitas vezes as pessoas reclamam: o fulano não confia em mim, não acredita em mim, mas será que eu passo essa confiabilidade? Será que eu realmente sou uma pessoa íntegra? Eu acredito que a humanidade está carente disso. Então, eu Uhum. estava falando com a minha sobrinha sobre pessoas analfabetas,
e pessoas que são analfabéticas. E aí nós brincamos, mas não existe essa palavra no dicionário. Ela falou, mas eu criei essa palavra. E eu falei, tá certo. Uma pessoa analfabética é o que mais está tendo no universo. Analfabeta de ética. Uhum. Porque é tão fácil falar para o outro fazer algo e eu ainda não faço. É tão fácil eu apontar o problema para os outros e eu ainda estou cometendo um monte de injustiças. É tão fácil falar o mundo está em guerra, olha que porcaria, mas eu ainda estou guerreando dentro de casa. Eu ainda estou tratando mal um funcionário. Eu ainda não estou reconhecendo a mulher do cafezinho, o cara que está limpando a rua. Eu ainda estou sendo agressivo nas minhas palavras. Então, esse nervoso, essa agressividade, quando eu aponto para o outro, você, o mundo, eu tenho que olhar para mim e falar: estou fazendo a minha parte? Olha, 3 dedos voltados para mim. É muito importante um dedo para a consciência, né? Será que estou fazendo a minha parte? Então, quando a gente traz essa história do Gandhi, é uma metáfora de autoanálise. Uhum. Estou sendo congruente ou não? E o lado sombra da crítica acho que é esse, né? A gente deixar de lado nossa autoanálise para analisar o que está fora. Isso. Quando eu critico e falo do outro, eu estou falando de mim mesmo. Aí a gente já puxa Freud quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que Paulo. É isso, Isso, uma mistura de ciência com terapia aqui. Vânia, você deu exato. alguns exemplos, acho que para a gente finalizar a metáfora, porque a gente sabe que tem muito assunto, hoje é só um breve pincelada. Você deu exemplo que a gente pode usar a metáfora para pedir coisa para os outros, tanto num relacionamento, talvez até no trabalho, a gente pode criar uma metáfora para pedir um aumento, por exemplo. A metáfora na terapia, né? Você mostrou as cartas, eu acho que isso também deixa muito claro, né? Eu trouxe aqui exemplos de metáforas e a gente fala que na terapia tem o tarô e existem outras formas figurativas na terapia que também representam aí, né, as metáforas. Uma própria parte que é um pouco, não chega a ser científica, mas hoje é muito usada no marketing, é Joseph Campbell, A Jornada do Herói, né, Uhum, Harry Potter, Jornada das Estrelas, diversos filmes usam essa teoria, que mais uma vez, uhum, talvez não seja uma ciência, mas ela se aplica na realidade, tanto que a uhum. indústria cinematográfica está usando muito, né? Então, queria saber se você quer fazer mais algum comentário final sobre metáforas, sobre algum exemplo prático, algum desses ou algum outro que você queira trazer aí para a gente concluir esse tema. A metáfora, ela é muito rica, por isso que foi um dos temas que eu peguei fortemente para escrever, Uhum, porque quando nós abrimos a linguagem hipnótica dentro da PNL, a metáfora ela é toda calcada no estudo de Milton Erickson, que é o pai da hipnose. uhum. E é uma hipnose naturalista, orgânica, respeitosa. Ela é diferente da hipnose de palco, que ela é impactante, Até ela da faz. persuasão, né? Que tanto falam na É, vendas, exato. persuasão e tal. Então, a hipnose ericksoniana é numa conversa tranquila como essa que nós falamos desse casal, aonde eu vou adequando ao mapa de mundo do outro, não é? É onde eu uso algumas perguntas para fazer a pessoa refletir. O que aconteceria se você usasse a programação neurolinguística na sua jornada de autoconhecimento? Como seria aplicar técnicas de comunicação assertiva no teu trabalho? Esse como seria, o que aconteceria, eu estou levando as pessoas para o futuro para fazer um ensaio mental. E no Uhum. momento que ela pensa nisso, ela abre um mundo de infinitas possibilidades e ela desbloqueia o cérebro, simplesmente com uma imaginação. E aí tem pessoas que às vezes são bloqueadas em algumas coisas, e aí a gente vem com perguntas, já o metamodelo dentro da linguagem hipnótica. O que te impede de acessar os teus recursos internos? Mas eu fico imaginando como seria você superar esses impedimentos e alcançar um mundo de infinitas possibilidades. Porque se uma pessoa pode, todas podem.
porque todas têm todos os recursos que necessitam dentro de si mesmo. Basta achar a chave certa e abrir esse grande portal. Pronto. Isso dá uma sensação de uau, é possível, que delícia. Quando a gente faz essa linguagem hipnótica com metáfora em sala de aula, a gente vai vendo já as pessoas ajeitando a postura, olhando para cima, já evoca um suave sorriso, como foi em você agora há pouco. É porque abre um acesso do inconsciente que a pessoa nem percebe, mas ela sai se sentindo melhor. E alguns falam, Vânia, manipulação. E aí entra um grande estudo, que tudo é manipulação. Só que o que está acontecendo na mídia, em muitos lugares mal intencionados, é uma manipulação negativa do medo. E a gente sabe que, por exemplo, a televisão, alguns canais incentivam o medo. E eles usam demais as metáforas nas propagandas, no jeito de organizar os noticiários. Por quê? Evocando o medo, faz as pessoas se sentirem mal lá dentro de casa, enquanto elas estão assistindo. E aí, em seguida, vem uma propaganda da Coca-Cola ou da cerveja, aí pessoas alegres, aí induz a pessoa a falar assim, então eu vou beber uma cerveja porque eu vou me sentir bem, que nem ele mostrou lá na televisão, ou eu vou pegar determinada bebida ou determinada comida, um doce, e aí eu vou ficar feliz que nem o galã da televisão, ou excessos de medo que, em seguida, vem o anúncio do remédio. Se você tomar tal remédio, você vai sair da depressão, da ansiedade. Então, isso sim, essa manipulação acontece há muito tempo. E as pessoas estão consumindo de prato cheio quando ligam a televisão, hoje quando abrem o celular à torto e direito. Por isso que eu gosto muito na PNL quando a gente fala, chegou, agora você é consciente do que está sendo feito. Então, agora você assume as rédeas da tua própria vida. Acabou o papel de vitimização. Agora é você que vai se auto-salvar, despertando essa consciência. Como é que eu vou conduzir minha vida? O que eu vou acessar na internet? O que eu vou acessar nas postagens? O que eu vou assistir de filme, músicas? Porque tudo é uma programação neurolinguística. Bom, você falou de metáfora, né? Mostrou a relação da metáfora com as campanhas publicitárias. Esse perigo, talvez esse contraste entre excesso de tristeza com felicidade, de uma forma muito brusca, né? Não tem uma continuidade orgânica, como talvez seria no ser humano, de passar de uma sensação, de um sentimento para o outro. Às vezes vai de um extremo ao outro de uma forma muito brusca, né? E talvez isso esteja impactando a gente de uma forma que ainda não é científica, justamente por ser algo meio recente na história. Né? A gente está sofrendo consequências, talvez, aí da mídia, da publicidade, que a gente ainda não consegue metrificar. Né? Então, isso é um assunto muito sério, de fato. Eu acho que você aborda muito isso no teu curso, para a gente conseguir entender, de fato, quais são as armas, quais são as técnicas que a publicidade, quais são as técnicas que o marketing aplicam nas pessoas. Prender atenção pelo medo, prender atenção pela paixão, né? A prudência, raramente, por exemplo, é ensinada, é valorizada, né? Esse ser mais impulsivo, que fica mais fácil para o mundo comercial. Enfim, são coisas que a gente tem que lidar, e acho que a melhor forma de lidar com essas técnicas da publicidade é, de fato, aprendendo, né? Porque esperar uma regulamentação da publicidade para que ela seja um pouco mais verdadeira, isso talvez demore muito, talvez não aconteça. O que está no nosso controle é aprender sobre essas técnicas para poder estar acima delas, né? Sim, porque, Matheus, é muito importante perceber que nós estamos evoluindo junto com o planeta. Enquanto eu estou na manipulação do medo, eu ainda estou usando o cérebro reptilíneo e límbico. Boa. Então, esse cérebro e esse jogo de poder, nós já conhecemos muito bem na humanidade, e as pessoas sabem que quando eu jogo esse jogo, que é uma das origens das guerras,
só gera mais doenças e mal-estar. A pessoa que faz isso, em algum momento ela vai ficar doente, seja do corpo físico ou do corpo emocional e espiritual. O planeta já, a gente espera por isso, vai passar por uma grande transição, onde toda a sombra vai vir, mas para a gente exatamente conhecer o lado luz. E as pessoas vão ver que esse caminho não contribui. Esse caminho mais traz sofrimento do que a felicidade autêntica. E é quando então nós vamos chegar do terceiro cérebro, que é o pré-frontal, para o lobo neocórtex, para o pré-frontal, que é o lobo da ética, que é o quarto cérebro de ponta, o mais recente, que a gente está se ensaiando. E aí é onde o planeta também vai fazer esse processo de evolução, onde as pessoas vão perceber que ser ético, ser bondoso, cooperar, faz com que todo mundo alcance a felicidade autêntica e todo mundo progride junto, e aí a gente vai entrar nessa esfera. As pessoas falam, nossa, Vânia, isso é utopia. Não, mas isso já foi previsto milenarmente, milenarmente eu não digo, mas há muitos e muitos séculos, algumas pessoas intuitivas falam que o planeta vai chegar nesse ponto. E nós estamos no limiar, estamos chegando no ponto de chegar na luz. E eu acredito nisso, acredito mesmo. Mas antes vamos ainda passar por uns perrengues danados, né, Matheus? Sim, eu acho que isso fala um pouco também no Kybalion, já que você comentou lá no Sim, começo, a consciência se dá pelo contraste, é, né? Então, para eu estar consciente de que hoje está calor, é porque eu já tive que passar por uma experiência de frio e de calor, isso, para poder ter uma consciência entre os opostos. isso. Para a gente experimentar, para a gente experienciar de fato, talvez, a cooperação, a gente tem que ter vivido essa individualidade, né? Exatamente. Para valorizar a saúde é porque a pessoa já teve que ficar doente. Exato. Bom, me corrija se eu estiver enganado, eu vou tentar sintetizar alguns pontos que eu peguei aqui do que tu disse, Vânia. Hoje a publicidade, o marketing, eles ainda focam em ativar o nosso cérebro primitivo, que são emoções básicas, como medo, conquista, né? Paixão, essa questão mais voraz, esse receio, se aproximar ou pela dor ou pelo amor, né? Como muitas vezes falam, qual é a dor do seu cliente, qual é a dor da sua empresa. Uhum. Então, hoje, a publicidade ainda é voltada para essa parte mais primitiva do cérebro. Outra parte que a gente ainda está desenvolvendo na. Deu uma travada. Oi, Matheus. Matheus. Questão da cooperação Deu também. uma Oi, voltou? travada. Deu, Travou um né? pouquinho. Aham. Deixa eu ver se ainda está captando. Tá. Bom, vou partir do metamodelo, Vânia. Só queria fazer mais umas perguntas, então. A gente falou de metáfora, de linguagens que se encaixam dentro da pessoa, como um terapeuta pode fazer, ao invés de empurrar uma perspectiva própria, usar palavras metafóricas ou até linguagem hipnótica naturalista, Uhum. justamente para colocar espaço para que a própria pessoa que seja atendida coloque algum recurso interno, ao invés de ser uma imposição de opinião do terapeuta, certo? Aham. E o metamodelo, talvez ele é um pouco o oposto. Queria que você falasse um pouco sobre o metamodelo agora, que a gente falou de uma linguagem que amplia. Hum. E para mim, me corrija se estiver enganado, mas o metamodelo ele afunila. Então é como Sim, se a metáfora ampliasse e o metamodelo isso. direcionasse, né? O metamodelo é fantástico, e tanto que ele foi a primeira técnica desenvolvida na programação neurolinguística, Hum, estudando esses terapeutas. E só que como ele era muito complexo, ele ficou sendo colocado no curso na metade, né? Porque ele precisa antes ser desenvolvido o rapport, antes de se fazer um metamodelo de linguagem. O metamodelo de linguagem, o objetivo é esclarecer muitas das coisas que a pessoa fala e que estão obscuras. Um exemplo muito básico você chega numa reunião e alguém fala assim: as pessoas não entenderam nada do que eu falei. Aí, se
não for feita uma pergunta de esclarecimento, todo mundo vai ficar ali achando que está sendo falado dela. E aí gera um constrangimento na reunião que já bloqueia o processo criativo. Então, um metamodelo entraria claramente ali. As pessoas, que pessoas especificamente você está falando? Não entendem o que especificamente. Então, olha só, o metamodelo tem por base esclarecer significados, identificar limites e oferecer mais escolhas. Então, quando eu tenho essas 3 pressuposições, eu torno minha comunicação muito mais assertiva. Então, se alguém traz uma questão, meu relacionamento está um fracasso. O que especificamente está um fracasso no seu relacionamento? Ah, eu peço para ele pendurar a toalha e ele não pendura. Ah, ok. Então, o relacionamento, a pessoa já generalizou. O relacionamento está um fracasso. Não, é apenas um comportamento dentro do relacionamento que está ruim, que é o pendurar a toalha. Mas quando eu generalizo, eu crio uma tempestade em copo d'água. E isso pode ser muito nocivo, porque daí dificulta o relacionamento no geral. As generalizações, tipo, as mulheres são barbeiras no volante. Pronto, isso é uma generalização. Os homens não prestam, né? Percebe? As pessoas colocam os homens, as mulheres, o relacionamento, como se aquilo fosse o mundo. E às vezes é uma pessoa, um acontecimento. Então, no processo terapêutico ou do coaching, porque o coaching surgiu dentro do metamodelo de linguagem, ele é bem depois da PNL, vem para esclarecer essas generalizações. E também algumas coisas que estão omitidas, né? Ninguém entende o que eu falo. Ninguém? Ninguém? Quem especificamente? De quem você está falando? Houve uma pessoa que entendeu o que você falou? Se uma pessoa entendeu, é porque não é ninguém. Ah, todo mundo é ruim, né? As pessoas ricas é porque são desonestas. Olha só, meu pai trazia essa crença. Não pode ser rico, porque rico não merece o reino dos céus. Ele é católico. Então, a crença religiosa também é uma crença que pode ser limitante para alguns. Ser rico não vai entrar no reino dos céus. Por que, meu pai? Porque rico é desonesto, rouba. Pai, houve alguma vez que o senhor conheceu algum rico honesto? Ah, não sei. Vamos investigar, meu pai. O que existe? Existem muitas pessoas prósperas e honestas. E nem toda religião fala que vai para o inferno. E o que é o inferno? Né? O que é o inferno? O que é o céu? Hoje está aí a física falando que tudo é aqui na Terra, né? O próprio kardecismo fala isso, tudo é na Terra. A pessoa que rouba, que mata, vive o inferno, não consegue mais dormir direito. É só a gente fazer uma coisa errada que a gente já está no inferno, não consegue dormir direito, tem insônia, indisposição. Nossa, aquilo te tira horas de sossego. E o paraíso é você fazer uma vida ética, uma vida de ajuda ao próximo, solidário. Aí você está em paz, né? Ou só em paz com você mesmo. Você já está no céu. Então, os valores são muito importantes, porque eles precisam ser metamodelados. Vou te fazer uma pergunta difícil, Vânia. Veio uma agora no momento. Resumindo, né? O metamodelo é uma forma da gente clarear frases, pensamento que as pessoas deixam soltas. E por que elas deixam soltas? Porque às vezes uma frase não dá conta de tanto contexto que ela está falando, né? Seja num ambiente de reunião, como tu falou, seja numa questão familiar.
E as pessoas generalizam tanto. Por quê? Você acha que é uma questão natural? Por que, que as pessoas generalizam tantas vezes, né? A gente que estuda isso começa a perceber. Até hoje eu encontro palavras novas que são generalizações, por exemplo, qualquer dia, né? A gente fala do todo, do sempre, do nunca, mas qualquer. Você só faz isso, o só também já. Então, assim, tem umas palavras que até hoje eu estou pegando que eu percebo que elas levam para o lado da generalização. É natural o ser humano generalizar? É uma coisa da modernidade? Você acha que é uma forma da gente se sentir bem por achar que tem certeza de uma coisa muito grande, essa Uhum. busca de certeza? Por que você acha que as pessoas generalizam tanto? Isso é natural? Isso é do Bom, cérebro? a generalização, o nosso cérebro normalmente generaliza, omite e distorce informações. Né? Se você olhar para a tua sala nesse momento, que você está ali há dias, e você fechar os olhos e for descrever a tua sala, você vai omitir um monte de coisas que você não lembra. É normal o cérebro omitir, porque isso é um jeito de economizar energia. É natural generalizarmos, porque senão todo dia a gente ia ter que aprender a dirigir. Entendi. Senão a criança que queimou o dedo lá na infância, ela ia ter que queimar o dedo 500 mil vezes até ter 100 anos. Então, é uma forma de preservar a espécie, uma forma de economizar energia, generalizar. Eu aprendi a dirigir lá na minha autoescola com meus 20 anos, pronto, eu pego qualquer carro. Eu posso me bater um pouquinho, mas saio dirigindo. Aprendi a fazer o arroz, aprendi a fazer um bolo, pronto, não preciso ficar pegando 1000 vezes a receita. Então, você aprendeu a fazer 2 mais 2 é igual a 4, você não tem que ficar fazendo esse cálculo básico a tua vida toda. Então, é maravilhoso. Generalizar é maravilhoso. O problema é quando a pessoa generaliza desnecessariamente. Então, por Boa. exemplo, ela entrou num elevador, deu um problema no elevador e ela sentiu medo. Só que depois de 10 minutos veio o cara e liberou. Só que alguns cérebros generalizam e nunca mais querem entrar em elevador, porque tem medo. Acham que elevadores são perigosos e sempre trarão aquele problema. Isso é o caso da fobia. Fobia é uma generalização desnecessária. Então, Legal. eu estava no meio do mato e encontrei uma cobra. Senti um medo muito grande. Aí eu nunca mais vou para uma chácara com medo de encontrar uma cobra. Aí eu me limito. A generalização está sendo nociva porque ela limita. Tanto que eu atendi várias pessoas, aonde uma delas, ela está no meu site, tem o depoimento dela, que é a Flávia, aonde ela não entrava em avião. Uma pessoa do tribunal, universitária, super bem casada, com grana para viajar o mundo e não entrava num avião, porque ela tinha tido um pânico e ela se bloqueou por mais de 10 anos. Aí ela veio fazer o curso de PNL, o practitioner, e aí, durante, ela fez algumas sessões individuais comigo. Em 4 sessões, eu botei ela dentro de um avião. E ela hoje roda o mundo. Porque tinha uma distorção no cérebro dela, onde ela generalizou que aquele medo que ela sentiu, ela iria sentir para sempre. Sempre é uma generalização. Como que eu sei para sempre? Se eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. A gente não sabe do futuro. Então, nós temos que libertar a mente que está aprisionada. Não sei se foi claro para você, Matheus. Legal. Bom, Vânia, ficou claro, é muito conteúdo, a gente sabe, aqui a gente deu uma pincelada, a gente pode ter um outro momento só para falar, porque tem várias subcategorias, né? Dentro das generalizações, a gente tem 3 possibilidades de generalização, pelo menos, se a Uhum, gente não omitiu alguma generalização, ou seja, ainda as teorias, as leis podem ser aplicadas nas leis, né? A gente pode uhum, generalizar uma omissão, enfim. uhum. Então é um prisma que enfim, dá para ficar horas falando disso. A gente está chegando perto de 1 hora de papo e eu quero avançar então para a última pincelada, que é a estratégia Disney, tá? Perfeito. Deixa eu trocar aqui nossos slides.
Bom, sobre estratégia Disney, isso aqui você pediu para tirar, que ia ficar muito complexo, muita coisa na conversa. Então vamos falar sobre esses 2 slides agora, então, para finalizar, Vânia. Estratégia Disney, né? Eu coloquei alguns pontos aqui para te perguntar. Em que situações a estratégia Disney ajuda a gente, resolve alguma coisa para a gente? O que é, afinal, essa estratégia Disney? Para que serve? E se tem alguma relação com psicogeografia, com ancoragem? Tá? E para finalizar, como que isso se aplica no dia a dia? Bom, a estratégia Disney, ela foi desenvolvida por Robert Dildes. Ele é um grande modelador e ele modelou Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney, entre vários grandes gênios da humanidade. E o Walt Disney, que vocês todos conhecem, a Disney, né? Ele é um dos maiores criativos da humanidade, criadores, co-criadores, usando metáforas, Inclusive. histórias. E o Robert Dildes percebeu que ele tinha uma estratégia fantástica. A estratégia do Walt Disney é exatamente na casa inicial dele, tinha uma sala onde só ele entrava. Nessa sala era o lugar dos sonhos, onde ele soltava a imaginação desenfreadamente. E ali ele imaginava, ele ia além do convencional, além das barreiras da mente, e intuía uma princesa, um ET, um negócio que voava, uma máquina do tempo. E quando ele intuía aquilo, ele saía dessa sala, ia para uma outra sala, aonde ali ele encontrava com pessoas altamente qualificadas em planejamento, para planejar esse sonho. E depois de planejamento de quanto vai custar, o que precisa de material, quantas pessoas necessitamos para colocar esse sonho em prática, ele então levava o planejamento para uma outra sala um pouco mais distante, que era para encontrar pessoas altamente críticas. O que um crítico faz? Aponta o defeito, aponta o erro, aponta o furo, mas do sonho, não. E aqui é o pulo do gato da estratégia Disney, que nós levamos para as empresas alavancarem grandes negócios, alavancarem grandes projetos. Porque o que foi descoberto? Se o crítico criticar o sonho morre. O crítico só pode criticar o planejamento. Por isso que o círculo psicogeográfico da crítica é mais distante do sonho. O sonho está num polo, vem o planejamento e a crítica. E essas eram salas reais na casa do Disney. E aí vem a analogia muito interessante. É uma técnica isso, uma técnica sofisticada que a gente dá no avançado, no master. E que quando a pessoa entra com um desejo nessa técnica, uau, o que acontece depois disso é incrível, porque a mente dela abre. E ele foi mapeando o Robert Dildes e ele descobriu que existe uma metáfora, existe um gibi do Disney que revela essa estratégia. E você sabe qual que é o gibi? Zé Carioca. Não? Não sei qual que é. Tchan, 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 tchan. Falei Zé Carioca porque é o brasileiro. Falei, não, vai que tem alguma coisa a ver com o Brasil. Não. O tio Patinhas. Ah, O tio Patinhas. E aonde que é a sala do sonho? A sala onde tem a moeda de ouro número 1. Se você for ler o tio Patinhas, ele tem uma sala que ninguém entra, só ele. E essa é a sala dos sonhos do Disney. Ele estava falando dele quando ele criou o tio Patinhas. Aquela sala, por isso que ela é cheia de ouro, é de moedas. E só ele entra, porque ali ele sonhava.
Então, o que é a riqueza? É a pessoa que sabe sonhar. A pessoa que vai além do convencional. Isso é a riqueza. Tanto que os grandes gênios são as pessoas que saíram da casinha. E na PNL a gente ensina as pessoas a saírem do quadrado, Boa. da caixa. A gente tem técnicas para isso, né? Fazer a mente, uau, transcender. E foi isso que eu fiz na PNL, por isso que me tornei escritora. E nesse livro que eu conto da minha vida, eu mostro passo a passo do que eu fiz na PNL para eu transcender. E como eu acessei minha espiritualidade, minha criatividade. E é onde a pessoa, uau, ela pega a bicicleta e ela vai para Marte. Ela voa. E ali, se você perceber o gibi, sempre tinha aqueles que estavam sempre espiando essa sala, a sala do sonho. O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, o Pato Donald, queriam entrar de todo jeito nessa sala para roubar a moeda número 1. E o que é a moeda número 1? É a criatividade, é o sonho, é quando você extrapola, você entra em contato com a tua alma, você transcende além do convencional. Então, se você lê o gibi agora com essa visão da estratégia Disney, você vai ver a riqueza que ele tentou ensinar ali logo no início. Então, o Disney é um gênio. Então, ele foi taxado como falta de criatividade. Ele recebeu uns 50 nãos, ele batia na porta e as pessoas diziam, não, você não é bom o suficiente. E olha só, essas pessoas se arrependem até hoje, tem o filme da história dele, né? Sim. E aquela pessoa que disse sim para ele era um visionário também, que é o Sim. que a gente precisa fazer. Olha o Einstein, né, com aquele cabelo esquisito, a língua de fora, falando: ei, gente, acorda, né? Não tenha medo de ser ridículo, não tenha medo de ousar, vai anos-luz para frente. Até hoje a gente reverencia Einstein. Nós usamos muito dentro da PNL referências, porque ele tem uma frase incrível. Uma delas é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Uhum. Você que está assistindo essa live nossa, não será o mesmo depois disso. Com certeza. E a outra frase do Einstein é: não há maior prova de insanidade do que fazer as mesmas coisas dia após dia e esperar resultados diferentes. Precisa fazer algo novo. Precisa abrir a sua mente para você obter resultados diferentes e inovadores. Pessoa que é variáveis, mas age nas constantes. Então, Boa. Vânia, eu deixei esse desenho aqui só para confirmar contigo. Vou tentar resumir um pedaço do que você disse para a gente. Um dos maiores erros de quem busca criatividade, de quem não conhece essa análise do Robert Dildes sobre a mentalidade do Disney, é que as pessoas às vezes usam o lado crítico para o sonho, ao invés de usar o lado crítico para o planejamento de realizar esse sonho. Né? Então, não à toa ele deixava isso separado e nas dinâmicas que você faz em sala de aula, você deixa isso muito claro, né? Através dos círculos no chão. Eu quero citar um exemplo, que teve um aluno teu, não vou citar nomes, mas ele queria abrir uma escola de dança. Tango, alguma coisa assim, Flamengo, enfim. E ele queria abrir uma escola de dança e ele tinha esse sonho, criticava, porque apesar de gostar, não sabia se era isso, algumas crenças do passado, que talvez trabalhar com dança não é bem um trabalho, enfim, teve esse resgate de crenças. Mas eu sei que depois que ele fez essa dinâmica com você, ele começou a criticar o plano e manter o sonho. E hoje ele isso. tem, né, a escola de dança, ele é professor, Uhum, instrutor, tem um negócio próprio nessa área, né? isso, exatamente. É porque a pessoa que critica o sonho nunca materializa nada. Você já percebeu? Numa empresa, às vezes acontece isso. Tem gente que sonha demais. É ótimo em ter ideias, maravilhosas ideias, mas não planeja,
não tem a parte do planejamento e do crítico. É a pessoa que lança um negócio fabuloso e, no instante, entra em falência. Uhum. Outra pessoa que só critica boas ideias, mas não tem um planejamento e um sonhador para pôr em prática. O crítico é aquela pessoa que nunca materializa nada, porque ela só vê defeito, 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 ela só vê obstáculo, concorrência. Então, é aquela pessoa que vai ser ótimo como funcionário, nunca vai conseguir ter o próprio negócio. Então, numa empresa, é maravilhoso quando você tem um sonhador, que tem grandes ideias, uma equipe de planejamento muito bem estruturada e uma pessoa ou um grupo de críticos. Isso é o ideal. Então, a pessoa crítica é chata, extremamente útil, se colocada no lugar certo. Então, nós precisamos dos 3 elementos para fazer uma empresa prosperar, crescer, e até uma viagem. Então, a estratégia Disney é usada até para uma viagem, porque você precisa sonhar aonde você quer ir, planejar e criticar. E se der errado isso e aquilo e aquilo? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Aí as coisas funcionam. Eu que sou treinadora e trabalho com formações há mais de 30 anos e dou retiros, né? O Matheus já participou dos retiros que a gente vai para o meio da natureza. Eu tenho que ter o plano A, B e C, para não me frustrar, porque às vezes pode ter uma tempestade, às vezes pode ter isso e aquilo, ou um lugar está quebrado e não funciona a piscina, ou a trilha está com um determinado ponto. Então, a gente precisa ter esses 3 elementos. É muito saudável. Então, a gente não pode mais ficar condenando a pessoa que só sonha, a pessoa que planeja ou a pessoa que é crítica. Os 3 são importantes. São 3 arquétipos, né? São 3 Claro! formas ali de agir. Acho que até, enfim, talvez no tarô tem uma carta mais criativa, outra carta que é mais crítica. Isso também pode ser Sim, relacionado, né? exatamente. E o ideal é colocar, então, esses 3 arquétipos nas posições certas, para que é igual pedra, papel, tesoura, né? Cada um se encaixa de uma forma e Aham, cada um se anula, talvez, de uma forma, dependendo da posição que seja feita. Acho que é uma boa exato. analogia, uma boa metáfora. Vânia, chegando para a reta final aqui, então, para as considerações, tá? Bom, primeiro, quem quer entender mais isso, quem quer se envolver mais, tem a formação da Vânia, tanto presencial, tem a formação da Vânia online, né? A gente está disponibilizando em breve as apostilas também, para quem é autodidata ou para quem quer conhecer de uma forma um pouco mais rápida, vamos dizer, sem enrolação, para quem quer descobrir. As apostilas também são um ótimo material para se adentrar nesses temas, para Uhum, depois disso questionar, perguntar para você sobre esses temas, né? Então, uhum, são portas que se abrem aí também, né? As apostilas e o curso gravado. perfeito. Bom, Então, essa formação online, que eu chamo de PNL Pro, é a Programação Neurolinguística Profissional, é todo o practitioner e todo o master. São uhum, mais de 60 aulas, onde a pessoa tem todo o conteúdo teórico e prático, eu demonstrando os exercícios. As pessoas estão gostando muito, porque é bem didático. Eu, como pedagoga, professora, eu gosto de esmiuçar para que a pessoa realmente aprenda. E ela, no final, ela recebe a certificação profissional para atuar na área. Então, ela está toda pelo Hotmart, é muito bom. O pessoal que não consegue estar presencialmente é um prato cheio, né? boa. E, para finalizar, Matheus, eu vou tirar uma mensagem aqui do oráculo da PNL, oráculo das borboletas, né? Que são 67 mensagens. Posso? Vou Com tirar uma certeza. para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Então, vamos lá. Pronto, tirei essa. Um imã? É um imã e o nome da mensagem é atração. Vou ler, pode ser? Vamos meditar um pouquinho. Se você quiser se posicionar confortavelmente, esse é o momento de uma meditação
na nossa live. Esta mensagem é um convite para perceber que todos temos capacidade de atrair tudo o que desejamos. Cuidado! Tudo que você imagina, pensa e fala pode se transformar em realidade. Quando alinhamos pensamento com ação assertiva, atraímos situações e relacionamentos positivos ou negativos, de acordo com a nossa frequência. Este é um convite para viver de forma congruente. Pensar, falar, sentir e agir integralmente, assertivamente. Por isso, coloque agora a sua casa em ordem. Responda essas perguntas. O que tenho atraído na minha vida? O que desejo e procuro em minha profissão? O que desejo e procuro nas relações? Quanto tempo tenho para viver situações e relações de qualidade no meu dia a dia? Dou um tempo para isso? Sei me entregar com sabedoria, acolher e permanecer? Ou eu sou muito rápido em tudo? Superficial. O que tenho a oferecer neste momento? Encontre e converse com pessoas que atraem e vivem boas situações e relações para que você possa aprender mais com elas. Modele pessoas interessantes. Isto é sabedoria. Afirmação da mensagem. Estou aberto para receber e compartilhar tudo o que há de bom na vida. Vou repetir. Estou aberto para receber e compartilhar tudo o que há de bom na vida. Boa. Ótima mensagem. Eu sugeriria voltar nas perguntas e repeti-las e respondê-las, porque só repetindo e respondendo já vai abrir um grande portal no teu momento de vida. Boa, Vânia. Muitas vezes no fim de uma aula você abre esse baralho e muitas pessoas se emocionam porque é uma metáfora, então é uma mensagem que pode se encaixar com cada pessoa, né? Uhum. Inclusive, muitas, às vezes, usadas no horóscopo, esse tipo de frases metafóricas, porque a pessoa pode encaixar dentro dela alguma situação. Nesse Uhum. caso, o teu foco, de fato, é uma escrita terapêutica, né? Sim. No teu Instagram, no teu YouTube, tem diversos relatos de alunos que já Uhum. passaram por isso, então eu vou até deixar aí teu canal, aqui o link embaixo, depois, para que as pessoas acessem e vejam tanto conteúdos, porque você tem muita coisa, muita informação no YouTube disponível, apesar de você vender teu curso, eu sei que você faz questão de distribuir isso gratuitamente, porque faz parte da tua missão. Sim. Inclusive, né, você contribui aí em lares sociais, em lares de idosos, você dedica muito tempo, energia e recurso para fazer trabalhos aí não remunerados, né? Que em breve a Uhum. gente também faz um vídeo falando sobre isso. Uhum. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. Obrigado, Elvânia. Foi muito agradável conversar com você, a tua energia é maravilhosa. Eu espero muito sucesso para você, que você leve essa luz também por todos os caminhos. Conte sempre comigo e nós estamos à disposição.
Ótimo, Vânia. Obrigado pelo papo e a gente se fala em breve. Gratidão, querido. Namastê. Até. Até. Parei a gravação.